Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma concentração. Vamos realizar a prática de concentração de hoje, baseada na sequência numérica do afeto, 298, 648. Essa sequência numérica se refere a ter afeto por alguém ou por algo. Alguém, qualquer pessoa, algo, os nossos animais de estimação, ou até um objeto. Você harmoniza esse afeto, né? Para harmonizar esse afeto. E você pode ter afeto por objetos, sim. Você pode ter afeto por uma, uma peça antiga deixada por algum parente seu idoso, uma avó, tia-avó ou avô, que toda vez que você toca naquela peça, você lembra com carinho daquela pessoa que deixou para você aquele objeto. Então, aquele objeto, você tem um afeto pelo objeto, por quê? Porque relembra a pessoa. Nós podemos ter afeto por uma casa, sim, também, porque todas as vezes que você chega naquele ambiente, naquele lugar, naquele, né, imóvel, você lembra de tempos que você foi feliz, você lembra de pessoas que viveram ali, que ajudaram você a ser feliz. Então, o afeto é uma coisa muito ampla e quando nós pensamos nessa emoção, né, nós devemos pensar com alegria. Ter afeto a algo significa que você teve momentos que provocaram alegria, ou pessoas, ou animais, ou alguém, ou objetos que trazem, remetem alegria à sua pessoa. Então, vamos imaginar essa sequência brilhando em luz branco prateada e vamos distribuir esse afeto para todos. Vamos ter afetos também por todos os seres humanos da Terra. Vamos distribuir esse afeto por todas as criaturas vivas da Terra e vamos além, vamos ter afeto pela própria Terra. Afinal de contas, é como se você tivesse afeto pela sua própria casa. A Terra, o lugar onde nós moramos, é como se fosse a nossa casa e nós devemos ter afeto por ela. Vamos iluminar tudo, vamos pensar na macro-salvação, no desenvolvimento harmonioso e vamos assegurar com essa luz a vida eterna para todos. E agora vou ler só um trechinho de um seminário de Grigori Grabovoi para nos dar inspiração para hoje. Quando se trata de ressurreição, ressurreição universal, nesse caso é a luminescência, por exemplo, das almas daqueles que conhecem essa tecnologia, as tecnologias de Grigori Grabovoi, né? Ou mesmo aspiram a ela. Nesse caso que ele fala, essa tecnologia é a tecnologia da ressurreição. Para quem quiser, eu estou lendo o livro da ressurreição, digo todos os domingos a leitura, que causa a ausência da realidade de que a morte existe. Então, quando você tem o conhecimento das tecnologias para a ressurreição, ou você aspira a ter acesso a elas, você já se coloca nessa luz da ressurreição. O que essa luz provoca? A ausência da realidade de que a morte existe. Ou uma pessoa deixa de estar doente, ou a doença não existe. Quando você se coloca nessa luz, você deixa de ficar doente e a doença deixa de existir. Então, aqui estamos falando de um nível radical de controle, quando a alma humana, digamos, tendo assumido um certo nível de deveres e controla como pelo nível da ação, pelo nível de lutar apenas pelo efeito da salvação universal, resolve independentemente os próprios problemas que Deus mostra e faz.
Então, acontece que as pessoas podem realmente se desenvolver eternamente. Elas já têm esses dados agora, que estão se desenvolvendo eternamente. Elas têm todas as tecnologias de desenvolvimento eterno. E, ao mesmo tempo, quando nós analisamos logicamente, as pessoas sabem que existe um nível de gerenciamento, controle, né, de prática de concentração. Quando criam um sistema de desenvolvimento eterno, às custas, por exemplo, da tecnologia de gerenciamento atual. Então, acontece que uma pessoa já é capaz de entender imediatamente que já possui as tecnologias de desenvolvimento eterno. Quando você se coloca para praticar a concentração, como eu proponho aqui nesses vídeos, você já compreende internamente que você já possui essas tecnologias, porque o conhecimento já faz parte da sua alma. O que nós fazemos aqui é abrir a nossa consciência para ela entender isso. Afinal, Deus se depara inicialmente com a mesma tarefa. Por exemplo, no corpo físico de um ser humano, bem, apenas um ser humano. Ele ainda constrói a tarefa do próximo desenvolvimento. E acontece que um ser humano está, em geral, em condições semelhantes. E aqui basta conhecer a tecnologia que lhe permitirá resolver pessoalmente as questões do desenvolvimento eterno. A questão, em geral, está apenas no sistema de conhecimento. E quando você inicia esse sistema de gerenciamento ou desenvolvimento, por assim dizer, de desenvolvimento universal, para disseminar em termos gerais para o mundo inteiro, então acontece que você tem esse nível de gestão que é realmente universal. Ou seja, você vê onde está o nível universal da realização de todos. Quando você se propõe, né, ao gerenciamento universal, que é a macro-salvação, a salvação de todos, a segurança da Terra para todos, e o desenvolvimento universal, quando você se propõe, quando você se coloca nessa posição, você percebe que já está realizando isso. Nenhuma concentração, nenhuma prática é perdida. Todas as vezes que você faz, você tem que entender que você já está realizando a, é, o desenvolvimento universal. Esse é o nível da realização universal da vida eterna, como o nível, por assim dizer, da consciência coletiva. E quando você começa a agir de forma independente, você começa a entender como os outros trabalham. Então, bem, na verdade, parece que quando você começa a agir dessa maneira, basta olhar como os outros aprenderam, por assim dizer. Mas vê-se que há um conhecimento na alma de uma pessoa que lhe permite fazê-lo necessariamente, ou seja, ela tem o conhecimento original. E acontece que, para transferir seu conhecimento, por exemplo, para outra pessoa, basta abrir um certo ponto de vista, a percepção sobre certos processos neste mundo. Então, acontece que, quando ela vê como o próprio Deus trabalha pessoalmente, ela começa a fazer o mesmo. Então, ele fala que muitas pessoas fazem, por exemplo, seguindo um exemplo, né? Quando ela vê que alguém já fez, basta ver como alguém já fez e ela realiza para si própria. Mas você tem que entender que você tem esse conhecimento original dentro de si. Então, você não precisa do necessariamente do exemplo. Você basta se abrir para essa percepção. E Deus revela como você pode fazer essa realização, porque você tem o conhecimento original. Quando Deus te criou, Ele te concedeu esse conhecimento. E você pode fazer pessoalmente, por si mesmo. E, em princípio, através do sistema de controle coletivo, quando a conexão do seu pessoal e coletivo, em geral,
é um impulso de controle. Verifica-se que você chega ao fato de que seu impulso pessoal de controle se torna universal, isto é, mesmo quando você resolve um problema privado. Aí, quando você trabalha nessa energia do desenvolvimento universal, da realização universal da vida eterna, até resolver um problema pessoal seu, vai contribuir para esse impulso universal ao desenvolvimento eterno e à vida eterna. Nesse caso, transferir o controle no nível lógico para um grau mais alto de controle. Portanto, quando você começa a trabalhar, por exemplo, no nível de desenvolvimento da estrutura da alma, verifica-se que é a extensão de sua alma na área de controle. Isso também é lógico, mas a lógica do desenvolvimento de sua alma nesta área de informação. Afinal, quando Deus faz um controle, por exemplo, em algum sistema, ele está realmente lá. A alma de Deus, em todo caso, existe no mesmo lugar, como a alma em geral de qualquer homem. Há a ação da alma, isto é, em um determinado lugar, mas há também o princípio da existência da alma de uma pessoa naquele lugar. Inicialmente, quando Deus criou o mundo inteiro e toda a realidade, ele ainda procedeu inicialmente de si mesmo. Consequentemente, a alma de qualquer pessoa tem acesso infinito ao nível da macro-salvação. Acontece que no momento da criação da alma, Deus, em um certo nível, mostrou o sistema de entrada para o macro-acesso. Então, ele fala que Deus, a alma de Deus está em todo lugar, assim como a nossa alma é a imagem e semelhança da alma de Deus, a nossa alma está em todo lugar. Então, ela pode agir em qualquer ponto. Isso quer dizer que a alma, ela está no presente, no passado e no futuro, mas ela também está além do tempo, em um nível além, acima do tempo, em um lugar que não existe nenhum tempo, no infinito, na eternidade. E ela pode agir de lá. E as ações da alma influenciam instantaneamente em qualquer tempo. Assim como as ações da alma de Deus também fazem. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar. Se for possível, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.